Olá, tudo bem com você? Hoje é dia 30 de abril de 2025 e nós vamos começar agora mais um dos nossos cultos semanais aqui da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem aí, que sua semana esteja sendo abençoada, que os seus passos estejam sendo guiados, que você esteja sendo protegido pelo nosso Deus. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a segurança que nós temos nesse Deus que nos protege, nos guia em todos os tempos, em todos os lugares que nós estivermos. Quer ver? Vamos fazer uma leitura bíblica aqui comigo, daqui a pouco a gente vai cantar. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. E você percebeu uma parte desse texto bíblico que diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. E é nesse Deus realmente que a gente deve pôr a nossa confiança. É nele que nós devemos esperar todos os dias para que nós possamos descansar em paz. Porque senão as nossas preocupações, as nossas angústias não saem da nossa mente e a gente não consegue descansar. Nós vamos agora cantar uma música que fala sobre isso. Senhor, cobre-me com as tuas mãos, me protege, me orienta para que eu possa descansar. Canta aí comigo. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que tu és Deus.
trovão e o mar se erguendo vem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que tu és Deus. Agora eu quero apresentar para você uma música que eu particularmente conheci essa semana. Acho que ela foi gravada também há bem pouco tempo. E ela foi gravada pela Raquel Novaes e ela se chama Alegria. E fala da alegria de estar na presença de Deus. Fala assim, no início ela fala assim: não posso te ver, mas eu te amo. Eu não posso te ver, mas eu creio em ti, porque eu sinto a tua presença. E é isso que eu espero para você. Que você esteja sentindo a presença de Deus, do Espírito Santo, a segurança que podemos ter nele e que você possa cantar sobre essa alegria. Canta aí comigo. Ouve uma vez, depois volta o vídeo, canta novamente e guarda essa mensagem no seu coração. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, quem vive por fé e pode sentir a alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei e já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Nós amamos Jesus, nós cremos nele. E apesar de não vê-lo, nós sabemos que ele está aqui. Ele está em nós. Aleluia. Não posso te ver, mas eu te amo. Não posso te ver, mas creio em ti. Como é feliz quem anda na luz, quem vive por fé
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sim, eu sou. Sim, eu sou. Jesus, meu Senhor. Alegria da tua presença, alegria da salvação, alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei e já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim, está aqui, está em mim. Sim, Ele está aqui, Ele está em nós. E Sua presença é cheia de alegria. Como é feliz o povo que anda na luz da presença do Senhor. O apóstolo Pedro vai nos dizer: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Não é qualquer alegria. Não é uma alegria passageira. É a alegria que nós podemos sentir quando nós recebemos a salvação do Senhor. É a alegria que nós sentimos quando nós desfrutamos de comunhão com Ele, quando temos intimidade com Ele. É a alegria que flui dele, porque Ele é a nossa alegria. Oh, obrigada por isso, Pai. Isso não quer dizer que nós não teremos dias difíceis na nossa vida. O mesmo texto diz: nisso vocês se alegram, embora por um pouco de tempo seja necessário serem entristecidos por todo tipo de provação. E isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, honra e glória quando Jesus Cristo for revelado. As provas virão, mas a alegria está em nós. A nossa alegria não depende das circunstâncias, porque a nossa alegria não é simplesmente a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. Para nós, a alegria é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus, e Ele está em nós. Amém? Alegria! Alegria da tua presença, alegria da salvação, alegria da intimidade, da comunhão. Sei que ainda não posso te ver, mas eu sei e já posso sentir tua doce e amável presença está aqui, está em mim. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, a última quarta-feira de abril. E vamos vivendo um dia de cada vez com a graça do Senhor. E amanhã, quinta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Já deixo aqui um abraço para você, meu irmão, para você, minha irmã, os amigos, pelo talento que Deus te deu, o seu ofício, a sua expertise,
o seu diploma, o seu curso técnico, todas as habilidades que o Senhor nos deu, que faz com que esse planeta gire 24 horas por dia, sempre tem alguém trabalhando, servindo alguém. Então, se você está me vendo, é porque tem alguém trabalhando na concessionária de luz no plantão, tem alguém na telefonia, tem gente em hospitais, na segurança pública, nos prédios, em todo lugar. Louvado seja Deus pela nossa profissão, pela nossa vocação, por tudo que o Senhor nos permitiu viver. Você teve aí também um feriadão, né? Mais outro. Então aproveite se você vai poder descansar, mas lembre-se, domingo estaremos reunidos, se Deus assim permitir, para celebrarmos a ceia do Senhor, celebrarmos a ressurreição, como sempre fazemos dominicalmente. E você pode adorar o Senhor, leu aí um texto do Salmo 16, que fala de confiar no Senhor, que o sustento vem do Senhor. Você adorou o Senhor também, cantando Descansarei. E aí, tá precisando descansar mais no Senhor? Ou você acha que tem controle e domínio sobre alguma coisa? Não tem, não. Tempestades, queridos, sempre existirão. Sempre, enquanto estivermos na terra. Os desafios, as tribulações e as lutas, mas como disse, pois sei que és Deus. Aí a gente pode descansar. Que essa palavra hoje possa te encorajar, esses louvores. Você cantou também alegria. Quem é feliz é quem anda na luz. E Jesus é a nossa luz. Que bom sabermos que Jesus está conosco todo santo dia. Amém? Pois é, hoje eu vou contar uma experiência que eu vivi essa semana, né? Eu fui fazer limpeza de pele. Olha que coisa chique. A esposa do pastor mandou e pagou. Então, cavalo dado, não se olha os dentes, já diz um ditado antigo lá da roça. Se você é da roça, você sabe o que significa. Se você é urbano, eu te explico. Porque você sabe a idade do cavalo pelos dentes. Então, quando você fosse comprar um cavalo, você precisava ver a questão do tamanho, do desgaste dos dentes, para você não comprar cavalo velho, que aí ele vai morrer cedo e não vai te dar o lucro necessário. Enfim, fui lá fazer a limpeza de pele, né? Eu tenho uma pele muito oleosa e muitos cravos. Na minha adolescência e juventude tive muitos cravos e espinha, meu rosto era todo estrovengado. Quando eu fui militar, às vezes tinha licença médica para não fazer barba, mas até que depois foi melhorando e não ficou tantos estragos no meu rosto. Mas eu sofri muito e até hoje procuro cuidar. Aí fui lá fazer, né? Aí a esteticista, ela lava o seu rosto, ela passa um esfoliante, né? Para esfoliar, para escovar de certa forma ali a pele. Depois passa um outro creme, depois vem um vapor quente para abrir os poros, e depois vem a hora do sofrimento. Como diz também outro ditado que eu gosto, a hora que o filho chora e a mãe não vê, né? E chega a escorrer lágrima, né, pelos olhos quando ela começa a apertar, tem que tirar na mão mesmo, vai para o nariz aqui, as pontinhas. Olha, aquela respirada funda, o caminho, ele é estreito. Mas gera saúde para nossa cutis, para nossa pele. E tudo na vida, irmãos, tem um custo para você se aperfeiçoar ou melhorar, ter mais saúde. Gostaram da aula de estética, né? Mas eu não vim aqui te incentivar a fazê-lo. Se você quiser, vai se cuidar. Mas tentar aprender alguma lição do que significa o sofrimento, o desafio de sentir dores, e saber que isso vai melhorar a sua vida, mas que você precisa viver. Das coisas simples até as mais complicadas. E talvez você esteja vivendo um tempo de passar pela porta estreita. Quando eu digo que o caminho fica estreito, e a Bíblia diz, é porque só passa um de cada vez. Então a Rosana, ela não podia fazer a limpeza de pele por mim, ela podia até pagar, e pagou. Mas eu que podia fazer.
esse benefício é meu, mas tem um custo, uma disciplina. Quando nós olhamos para a salvação, nós sabemos isso de cor, ela é individual. Ela não é por herança genética, ela não é por herança familiar, não tem a ver com sobrenome. Ela é uma herança que vem do céu. E quando nós pensamos em andar com Jesus, nós sabemos que o caminho é estreito. E quando nós vamos lá nos evangelhos, e no evangelho de Mateus especificamente, no capítulo 7, quando Jesus está terminando o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, se você não leu, se você nunca leu, você precisa rever sua fé. Mas faz tempo que você não leu, leia. 5, 6 e 7. Jesus dá uma aula extraordinária ali para os seus ouvintes. E quando ele está já na metade ali do capítulo 7, ele vai dizer, sobre a porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Poucos são os que encontram. Nós encontramos sempre palavras de Jesus que são diretas, desafiadoras e desconfortáveis. O Evangelho é boa notícia, mas o Evangelho gera desconforto em nós. Muitas igrejas hoje, nas suas liturgias e nos seus cultos, muitos pastores aí, coaches, palestrantes motivacionais, eles estão querendo deixar os seus ouvintes confortáveis ali no auditório. Agora então, com alguns modismos, é parede preta, tudo escuro, é uma penumbra, é um palestrante ou pastor com uma voz amigável, tem aquela worship, aquela musiquinha chata, enjoada em teclado no fundo para mexer com o seu emocional, porque o negócio é deixar você confortável. E aí tu vai pro culto, às vezes tu nem sabe se adorou, vai embora confortável, você não foi confrontado. É impossível, irmãos, não sermos confrontados pelo Evangelho. Por quê? Porque a proposta de Jesus para a gente é morrer. A proposta de Jesus para a gente é negarmos a nós mesmos. Então Jesus nunca foi aquele que encheu linguiça, como eu costumo dizer, nunca ficou massageando o ego de alguém. Nós vivemos num tempo difícil da igreja, a igreja chamada evangélica. Talvez sejamos a última geração na Terra, mais de uma igreja lá de Laodiceia, uma igreja rica, poderosa, que tem recursos, tecnologia, conforto, mas é uma igreja morna. Aí quando você pega esse texto aqui do Sermão do Monte, ou da montanha, e Jesus já fala dessa porta estreita, a gente percebe que o buraco é mais embaixo. Mas parece que não é isso que tem sido pregado. E mesmo em nossos arraiais, nós batistas, tão cuidadosos com a palavra, com a teologia, temos visto um movimento da teologia liberal, do liberalismo teológico, que tem produzido estragos nos nossos púlpitos, e a vida de pastores ou de líderes que não remetem à porta estreita. Igrejas que estão enlarguecendo as suas portas e as pessoas estão vivendo do jeito que quer. Tem crentes no 3º, 4º, 5º casamento. Os presídios estão cheios de crentes, as ruas estão cheias de crentes, as casas de recuperação estão cheias de crentes. E as pessoas não estão nem aí. Desde que frequente um culto, acredite em Jesus e a porta está aí. A porta larga, todo mundo está passando por ela. Porque muitos líderes religiosos querem ver os seus auditórios cheios, independente se as vidas estão vazias. Não é a minha praia, vocês sabem disso. Não sou adepto da teologia liberal, eu sou adepto da teologia bíblica, do amor exigente, de que
a vida de retidão, de integridade, de santidade fazem parte desta porta estreita. E o texto diz que poucos passarão por ela. Muita gente vai para o inferno, queridos irmãos e amigos, e vai ter muito crente lá, ou pelo menos membro de igreja. Quando nós olhamos para esse texto de Jesus, ele fala aqui das duas portas, ele não está falando simplesmente de estilo de vida. Eu sou crente e não bebo. Tem gente parado nisso. A gente não bebe álcool nesse país porque o Brasil sempre foi um país destruído pelo alcoolismo. Não é uma questão de que eu sou mais santo que a roupa que eu visto. Eu estou aqui com a minha gola fechada aqui, eu sou mais santo. Aí se eu abrir aqui, eu sou mais estiloso e eu sou menos santo, ou que seja. O evangelho não é isso. O evangelho não é um cabedal de usos e costumes. Sabemos que a conduta, o nosso viver, o pudor, o testemunho fazem parte. Eles seguem. Agora, somos chamados, irmãos, para uma decisão radical, renúncia e submissão. Essa porta, que é Jesus, ele vai dizer isso lá em João 10, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, aquele que passa por ele, encontra pastagens. Quando nós percebemos e olhamos para o texto, a gente está falando de um caminho que envolve a verdade. Então não pode ter mentira na minha vida e na sua. Envolve fidelidade, que é um adjetivo da fé, a qualidade da fé. E também, queridos, obediência. Não existe santidade sem obediência. Nos nossos relacionamentos, não existe relacionamentos saudáveis se não envolver esses princípios de verdade, fidelidade e obediência. Obediência à amizade, ao relacionamento e à busca que nós temos. Vale ressaltar que essa porta que Jesus fala e tem essa representação, mas não é simplesmente como uma forma de mérito humano, somente pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Mais nada. Eu costumo sempre dizer que a porta estreita é a porta do amor. Amar é um desafio enorme, irmãos. Jesus fala isso. Jesus estabelece outros níveis. Amar pessoas que não te amam, amar inimigos, amar pessoas hostis, amar pessoas que pensam diferente, amar pessoas que creem diferente e tantos outros ambientes. Nós gostamos de ser amados, mas às vezes até amar os nossos é difícil, porque amor significa porta estreita, significa renúncia. E ninguém pode amar por você, ninguém pode amar por mim. O chamado de Jesus para nós envolve então um relacionamento com Ele, mas tem um custo. É graça, é de graça, mas tem um custo. E esse custo real, falei agora há pouco, é o nosso eu, é a nossa morte. O chamado de Jesus não é para vivermos um ambiente religioso, mas encontramos na porta larga essa religiosidade superficial, esse relativismo que é a marca da sociedade pós-moderna, a sociedade do século XXI, a sociedade do terceiro milênio. Não se tem mais absolutos. Então, quando nós pregamos o evangelho de Jesus, só tem uma porta, é absoluta. E agora? Mais do que nunca aquela verdade, ou o slogan, todos os caminhos levam a Deus, os caminhos aumentaram. Os deuses aumentaram, as divindades aumentaram. E alguns Jesuses estão sendo pregados por aí. Quando nós percebemos no Sermão do Monte, diante de tudo que Jesus falou, e dentro dessa questão de andar nessa porta ou passar por essa porta, não é uma religião sem compromisso, uma fé sem fidelidade ou uma graça sem conversão. Hoje nós estamos aí com milhões de evangélicos. Os números do IBGE agora apontam aí quase 70 milhões de pessoas evangélicas.
112 ou 115 milhões de católicos. Eu tenho pontuados para vocês, mas o Brasil é um país corrupto. O Brasil é um país cristão, tem uma base religiosa. Mas olha só, injustiça, violência, drogas, corrupção. Cada noticiário que encontramos, nós vemos esse detalhe. Nós que moramos na cidade maravilhosa, sofremos muito com isso. Então, tem alguma coisa errada com esse evangelho. Tem alguma coisa errada com esse evangelho que muitos pregam, não com o evangelho de Jesus. Então a santificação faz parte dessa porta estreita. Isso depende do que nós entendemos verdadeiramente como conversão. Sermos discípulos de Jesus. Nós pregamos o Salvador. Quem quer Jesus? Quem quer salvo por Jesus, levanta a mão. Quantos cultos, irmãos, nós participamos aí, todos emocionais, para meio que induzir ou conduzir a pessoa aos pés de Jesus em cânticos manipuláveis, manipuladores, louvores, pregações. Não é essa, o evangelho não é isso. Nós precisamos entender que diante da salvação que é pregada, e Jesus é o nosso Salvador, muitas vezes nós esquecemos que Ele é o Senhor, ou não pregamos que Ele é o Senhor, Ele é nosso Senhor e Salvador. Mas as pessoas querem a bênção, as pessoas querem a salvação, as pessoas querem a graça. Quando nós olhamos para o significado de andar com Jesus, e quando nós vamos para o livro de Atos, e depois para as cartas paulinas, nós não somos chamados por um voluntariado. Não existe voluntário no reino de Deus. Essa palavra não existe no meu vocabulário. E nem na Bíblia de Cascadura. Nós somos servos. E a palavra é doulos, do grego, escravos. Nós somos escravos de Cristo. A porta estreita significa que nós não temos mais vontade. É a vontade de Cristo. Mas Ele é o nosso Salvador, porque nós estávamos perdidos. E Ele vem habitar em nós. Então é uma entrega total, de mente, de coração. O Evangelho vem para restaurar o nosso caráter, corrompido pelo pecado lá da herança adâmica, de Adão e Eva, que até hoje destrói a vida das pessoas. O chamado de Jesus para nós e falar dessa porta estreita não é uma entrega dominical, não é uma entrega da área A, B ou C. A salvação ela é holística, ela é integral, ela é plena. Você tem vivido isso? Ou você tem os seus cantinhos onde Jesus não se mete? Os seus pecadinhos domésticos, algumas sombras em que a luz que nós cantamos aí não chegou. Quando nós olhamos para o sermão de Jesus no monte, nós precisamos perceber que também essa linguagem da porta estreita, ela é também escatológica, ela também tem a ver com a volta de Jesus. Ela aponta para uma porta estreita, lá atrás, no Antigo Testamento, quando Deus mandou um homem fazer uma arca. E nós conhecemos essa história maravilhosa, que muitos não acreditam. E eu acredito com muita tranquilidade. Quando criança, ouvi essas histórias no módulo infantil, quando eu era criança, adolescente, jovem, adulto, pastor, contei essa história para os meus filhos, e a minha próxima etapa é contá-las para os meus netos. Se Deus assim permitir que eu os tenha, e por eles eu já oro, mesmo sabendo que eles não existem ainda no mundo físico. Queridos, essa porta estreita, ela vai fechar, como fechou a porta lá da arca. Se você que está me vendo ainda não teve um encontro com Jesus, o convite é hoje. Para o vídeo aí, se ajoelha, se entrega para Jesus, confessa os seus pecados. Se você que anda com Jesus, mas está de repente vacilando em alguma situação, se liga, vigia, varão. Assim que o pessoal fala, vigia, varoa. Pois é, porque a porta é estreita. Ninguém vai poder passar por você.
Você não vai te chamar a mãezinha para poder te ajudar, não vai chamar pai. E nesse dia de estarmos diante do Senhor, não adianta botar culpa em ninguém não, principalmente no pastor, né? Que a gente leva a culpa pra caramba. Em Lucas vai se dizer lá 13:24, do esforçai-vos para entrar. Não é no sentido do mérito, é no sentido de negar a si mesmo. O maior desafio que eu e você temos é negarmos a nós mesmos. Abrimos mãos do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso querer. E que é isso que gera todos os problemas e danos que nós temos em nossa sociedade. E se esforçar é perseverar na fé. A perseverança dos santos é uma das marcas dos eleitos de Deus. Independente das tempestades, independente de qualquer coisa, a gente está firme e a gente não retrocede. Como diz o texto em Hebreus, nós não somos desse que retrocede. Essa galera que nós vemos por aí, desigrejados, descongregados ou desviados, eles nunca passaram pela porta estreita. Senão estariam conosco, nas nossas comunidades de fé, servindo a Jesus na igreja, que é o corpo de Cristo. Ninguém serve a igreja no mundo virtual. Aqui é uma ferramenta de estudos do meio da semana, mas se você, querido ouvinte agora, está só na poltrona, está só em casa e por algum motivo você não está junto do braseiro, você não passou pela porta estreita. Eu estou afirmando baseado na palavra do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo nos une. E a Bíblia diz que todo filho de Deus, todo discípulo de Jesus, ele tem um dom espiritual. E ele precisa estar dentro do ambiente da igreja para edificá-la, para fortalecer o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Pois é, as pessoas estão aí, o mundo está aí. Tem muita gente querendo fazer um montão de coisa que o mundo faz, a porta larga. Mas como dizia a nossa mãe, quando a gente queria fazer alguma coisa que todo mundo estava fazendo, o que ela falava? Hein? Você não é todo mundo. Queridos, nessa breve reflexão, primeira lição: nem todo caminho agradável é caminho de vida. Cuidado com isso. Tem muitos caminhos, e a Bíblia diz que são caminhos de morte. Eu não sei qual caminho você está trilhando. O pecado é confortável. O pecado, quando é praticado largamente, você já não se preocupa mais. Se você é um desses que eu falei aqui, que ficou magoadinho com alguma coisa, querido, imagine, olha para a cruz. Relembra um pouquinho aí, celebramos a ressurreição de Jesus agora há pouco, a Páscoa. Olha para aqueles eventos, leia os textos. Você acha que vai ter no reino de Deus gente sem compromisso com Jesus? Você acha que Jesus morreu pelos Nutella aí que a gente está falando? O Evangelho, irmãos, de Cristo, ele não é a estrada mais popular. Nunca foi. Mas ela é a transformadora. No ambiente eclesiástico e no meu ambiente pastoral, quando você vive a obediência da palavra ou prega seu evangelho bíblico, você não é popular. Olha quantas igrejas estão aí lotadas, viraram marcas, são igrejas customizadas, tem donos, vocês sabem quais são os donos das igrejas. Por quê? Porque elas querem ser popular, aí manipulam a palavra, estão lotadas de gente. Aí as pessoas vão perambulando por aqui e por lá. Ainda te digo mais, se você que está me ouvindo agora, pelo menos já passou por 3 igrejas diferentes, doutrinariamente falando, você está perdido na fé. Que isso, pastor? Vai rever sua fé. Mas é tudo parecido, tudo é igual. Negativo. Tem um monte de igrejas chamadas evangélicas que são seitas e estão enganando muita gente aí com uma pastorada boa, popular, inteligente, com um discurso bom, bonito pra caramba, passando a mão na cabeça do pecado dos outros. Então nós precisamos viver, entender que o caminho agradável não é caminho de vida. Segundo, entrar pela porta estreita existe mais do que ouvir. Exige viver. Então não adianta você apenas pensar
Eu conheço o caminho. Você tem que trilhar o caminho de experiências das nossas vidas. O evangelho é experiência de vida. Talvez você, dependendo do tempo de vida cristã, você é apenas um teórico. À proporção que a gente vai amadurecendo na fé, vamos nos tornando homens e mulheres que se alimentam de alimento sólido. Nossas igrejas estão cheias de gente que vive no leitinho. E os púlpitos liberais, de propósito, malignamente, pastores mantêm os seus rebanhos no leitinho, para eles não pensarem, para eles não se desenvolverem e eles poderem manipular. Aqueles que vivem no alimento sólido, eu espero que você, querido irmão, querida irmã, seja desse, sabe o que eu estou falando. Trilhar o caminho do evangelho, caminho de dores, em que os cravos e as espinhas precisam ser retirados da nossa vida e dói. Precisa esfoliar e tem hora que o Senhor dá uma esfoliada, nossa, dá uma lixada que dói pra caramba, podando as arestas. Para quê? Para que a gente possa produzir os frutos. E aí, irmãos, entrar nesse reino significa fazer a vontade do Senhor, uma prática de vida cristã visível, operante. Em terceiro e último lugar, a graça não elimina a renúncia. Sou salvo pela graça, vou fazer o que eu quiser, eu vou pra galera. Lembra daquele personagem humorista que tinha na escola do professor Raimundo, na escolinha do professor Raimundo? Eu vou pra galera. Tá indo um monte de galera pro inferno. A graça existe renúncia, a graça nos dá condições de renunciar, torna tudo isso possível. Agora, irmãos, essa porta estreita, ela não é trilhada de forma humana, pelo nosso conhecimento, nossos currículos, ou os anos que estamos na igreja, ou os cargos que nós assumimos na igreja, ou os ministérios, ou os dons. Esquece isso. É somente por essa graça. E trilhar esse caminho é desafio, mas Cristo está em nós. E Ele é o único caminho que leva à vida eterna. E como eu falei, ainda está aberta essa porta, ainda está acessível pela graça do nosso Senhor. E hoje temos decisão: conforto ou compromisso? Você quer viver uma vida cristã sem se comprometer ou ficar sentadinho lá no banco, né? Do Bob Esponja, calça quadrada, aquele desenho? Tem um monte de crentes que estão com a calça quadrada, que de tanto ficar sentado no banco, para não dizer outra palavra, bumbum quadrado, entendeu? Do conforto. E uma minoria sempre num compromisso maior, numa relação muito grande. Você está onde? Popularidade ou fidelidade? Você é aquele político, politiqueiro, né, que quer ser eleito para as coisas? Caminho largo ou caminho da cruz? Você então precisa decidir. Eu espero que você esteja caminhando na porta estreita e juntos, como Igreja de Jesus, como corpo de Cristo, vamos continuar seguindo aquele que é a porta, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Lembrando, queridos, que no próximo domingo nós teremos celebração da ressurreição de Jesus, ceia do Senhor, um tempo de reflexão muito importante. Também teremos no dia 10 de maio, no segundo sábado, o pré-congresso das mensageiras do Rei da nossa Rede Oeste, ou Associação Oeste. Vai ser lá o dia todo, de 8 às 17. Ore por isso. Apoie a Juliana, nossa líder. Vamos receber uma galera boa, todos envolvidos. E a PIB de Cascadura sempre de portas abertas para servir a nossa convenção. Lembrando também, irmãos, que amanhã, dia 1º de maio, eu já publiquei, começo o Proclamar, um grande congresso de missionário lá na PIB do Recreio. Ainda tem vagas, faça a inscrição, missionários estarão dando testemunho. Tempos importantes, a PIB do Recreio é grande, tem uma estrutura muito boa, vale a pena você investir, tem um investimento, vai participar, melhor dizendo, tem um investimento financeiro, tá bom? Então vamos seguindo um dia de cada vez. Vamos terminar o culto desta noite, desse dia, com um vídeo aí, com uma música que você deve ter ouvido muito, se você é da minha geração um pouco mais velho.
na rádio Good Times, do Rede Globo, Mundial, JB, uma música norte-americana, que era cantada por um grupo chamado Commodores. Eram acho que 5 ou 6 homens, né? E que cantavam muito bem. Desse grupo, um ficou famoso, que é o Lionel Richie, e cantou muitas músicas. Ele tem uma formação cristã, como todos os norte-americanos lá, num país protestante, e eles cantavam uma música muito bonita. Jesus is Love, Jesus é amor. Eu confesso para você que às vezes eu ouvia no rádio, alguns vão dizer que tocava-se até nas discotecas como uma música romântica, mas ela é uma música cristã, ela é uma oração, e ela fala que Jesus é amor. Linda a letra. Você, de repente, vai voltar no tempo, você até ouvia ela, mas não sabia que era um louvor ao Senhor. Então a gente termina o culto desta noite cantando Jesus é amor, a porta estreita que leva para o céu. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Father, help your children and don't let them fall by the side of the road, and teach them to love one another, that heaven might find a place in their hearts. 'Cause Jesus is love. He won't let you down, and I know He's mine forever, in my heart. We've got to walk on through temptation, 'cause He's love, and His wisdom will be our helping hand. I know the truth, and His word will be our salvation. Lift up our hearts to be thankful and glad that Jesus is love. He won't let you down.